Boa noite, meus alunos e alunas do primeiro EJA e primeiro ProEJA, tá? Estamos aqui mais uma vez, né, nessas tentativas. Acho que os vídeos estão ficando melhorzinhos, né, porque os primeiros ficaram até com umas inscrições ali, antes de eu pagar o aplicativo. Mas, enfim, a minha proposta, né, que eu vou deixar para vocês, é que a gente poderia fazer uma aula online na próxima semana. E como o primeiro EJA e o primeiro ProEJA, eu estou trabalhando o mesmo conteúdo, então seria uma aula online com as duas turmas, tá? Então, assim, eu vou esperar a resposta de vocês combinam. Porque, assim, para eu dar aula para vocês, aqui é a mesma coisa. O que vai mudar é que vocês estando comigo, vocês vão poder interagir, vocês vão poder fazer perguntas e eu vou estar respondendo as perguntas de vocês também, tá? E para isso a gente vai precisar do aplicativo do Zoom. Bem, estamos trabalhando sólidos geométricos, né, classificação e planificação, desde a semana passada. Eu tinha colocado lá poliedros, mas eu hoje corrigi. Eu achei melhor colocar sólidos geométricos, porque nós estamos trabalhando todos os sólidos geométricos e não apenas os poliedros. Tá? Poliedros é um subconjunto dentro dos sólidos geométricos. Vou apresentar umas coisinhas aqui bem rapidinho. Nós temos aqui esfera, tá? Esfera é um corpo, um sólido geométrico. É algo que eu consigo pegar, tá certo? Apalpar. Deixa eu pegar uma palhinha porque ela tava na geladeira e tá suando. Aí eu tenho aqui, ó, um cilindro, tá? Um cilindro, vocês estão vendo um cilindro, tá? Também é um objeto, tá? Nem todos os objetos têm nomes especiais, né? Mas todos são sólidos geométricos no caso. São sólidos. Uma caixinha, né? De um perfume. Uma caixinha de palito de dente, tá? Algumas especificações eu vou falar mais à frente em outros vídeos, tá certo? Aqui, de uma caixinha de relógio, tá? E o que mais que eu trouxe? Bem, isso aí. E essa caixinha aqui, que geralmente a gente ganha em aniversários, em festinhas, tá certo? Então, tudo isso aqui são sólidos geométricos, tá? Aí eu vou começar o seguinte. Esses que têm formas arredondadas, eles são corpos redondos, tá? Eles estão dentro da classificação de corpos redondos. Esses outros que eu mostrei aqui se encaixam todos na classificação de poliedros, porque eles têm faces, eles têm quinas, têm vértices, tem faces, tem arestas e tem vértices, tá? Então, eles têm figuras poligonais na sua composição, por isso eles são poliedros. Poli, que vem de vários, edros significa faces, então várias faces, são poliedros. Teve mais umas figuras que eu não tenho aqui, por exemplo, cone, né? Que é muito utilizado em trânsito, né? E aquele chapeuzinho de aniversário ou aquela casquinha de sorvete, né? Tem a forma de cone, que também está dentro da classificação de corpos redondos por ter superfície arredondada. E também eu não trouxe, mas também se encaixa na classificação de poliedros, a pirâmide, né? Porque eu não tenho nenhuma pirâmide aqui, tá certo? Mas lembra lá das pirâmides do Egito? Todo mundo já estudou sobre isso, né? Bem, vou passar aqui o slide pra gente continuar. Bem, aqui eu já falei um pouquinho ali mostrando os objetos, então agora estão aqui as figuras, tá? Esse slide vai estar para vocês lá na atividade também. Então, lá no slide vocês vão conseguir estar vendo essas figuras com mais calma, mais tranquilidade, vão ler direitinho. Aqui eu não vou perder muito tempo, não, para o vídeo não ficar muito grande, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, pirâmides, né? Pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base retangular. Aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular também e aqui uma de base quadrangular, que aqui eu até fiz um pontilhadozinho, tá? Mostrando que a base é um quadrado. Fora isso, ó, esfera, né, ó. Deixa eu pegar aqui o apontador. Nós temos a esfera, aqui outra esfera. Aí nós temos aqui um cone, outro cone aqui tá para ver a base.
Tá parecendo uma elipse essa base, né? Um círculo achatadinho, assim podemos dizer. Mas é um círculo mesmo, que quando a gente faz uma figura nesse formato 3D, né? Tridimensional, o desenho ele tem uma certa profundidade, mas que dá uma visão de uma realidade como se eu estivesse vendo um objeto, tá? E aí eu tenho aqui, ó, prismas, tá? Prisma de base quadrada, prisma de base triangular, prisma de base hexagonal, porque tem 6 lados aqui a base. Aí vocês olham direitinho depois. Aqui, esse prisma de base triangular é igual a esse, eles só estão em posições diferentes. Digamos que esse está em pezinho, esse está deitadinho, tá? Então, aqui, gente, nesse primeiro slide, nós temos os sólidos geométricos, todos eles. Tudo isso é sólido geométrico que nós estudamos dentro da matemática, tá certo? Vou passar aqui outro slide. Bem, aqui eu coloco a divisão, que eu também já falei ali, mostrando os objetos para vocês. Então, os poliedros, né, tá aqui embaixo, são formados apenas por superfícies planas, né? Essas superfícies planas, né, que são as superfícies que a gente consegue tocar, né, e elas são planas, né? Estão dentro de um planozinho, tá certo? Somente superfícies planas. E os corpos redondos formados por superfícies planas e curvas, ou apenas por superfícies curvas, que é o caso da esfera, que só tem superfícies curvas, não tem nenhuma parte plana. Já o cilindro tem essa parte arredondada, né? Mas aqui, ó, aqui é um plano, é um círculo, esse é um plano. Aqui também, tá? É um plano. É uma figura plana, no caso, né? O círculo. O cone seria outro exemplo, né? Que teria a base um círculozinho, tá? Então, aí está a primeira divisão, tá? Então, dentro dos sólidos geométricos, nós temos 2 tipos de sólidos geométricos que se classificam em corpos redondos e poliedros, certo? Continuando aqui. Então, falar um pouquinho mais sobre os corpos redondos, tá? Essa imagem foi tirada desse documento aí, que é do governo do estado de Pernambuco, tá certo? Eu tenho vários slides, tá? Desse material muito bom. E aí tem essa imagem, né, que aparecem essas figuras, né, os corpos redondos, tá? A esfera, o cilindro, o cone. Alguém pode me perguntar, professora, só tem esses? Não. Imagine essa esfera cortada no meio. Se eu pegar uma faca aqui e cortar essa laranja no meio, eu vou ter 2 semi-esferas, que a gente também pode chamar de hemisfério. Lembra da Terra? A Terra, o planeta Terra, tem hemisfério sul e hemisfério norte, tá certo? O cilindro, ele poderia ser cortado aqui no meio, verticalmente, e aí formar... às vezes a gente passa num túnel, por exemplo, quando a gente vai para Recife, ali na Serra da Russa, tem o túnel, né? Que eu esqueci, tem um nome aquele túnel, Plínio, alguma coisa assim. E ele tem aquela forma, é o plano que a gente está passando, mas ele tem aquela forma aqui. Então, ele parece um semicilindro, digamos assim, tá? Que é a metade de um cilindro. O cone, geralmente, o melhor exemplo de cone que a gente tem, que eu não estou aqui com ele agora, geralmente eu estou, mas agora eu não estou. Um copo, tá? Só que o copo, ele não tem essa ponta, então ele é cortado aqui. Então, ele tem uma base que é um círculo menor e tem outra base, que é onde a gente, né, apoia a boca para beber, que é um círculo maior. Então, geralmente, ele tem 2 círculos, tá? Um na base e um embaixo. E ele chama-se tronco de cone, tá certo? Então, tem ainda outras especificações aqui. Isso é só curiosidade por enquanto, tá? Para vocês. E aqui, gente, tá, no caso, essa é como se fosse o sólido mesmo, e aqui como se fosse o desenho desse sólido, tá certo? A gente dá, ó, faz esse arredondado aqui, e esse pontilhado é só para dar essa visão de profundidade, mostrando que é uma figura tridimensional. Vamos aqui continuar. Então, poliedros, tá? Falamos de corpos redondos, agora vamos falar de poliedros. Tudo isso aqui é poliedro, tá? Tudo, tá? Então, tem um pirâmide pentagonal, tronco
de pirâmide quadrangular. Veja, isso aqui é uma ideia do tronco do cone que eu falei, tá? É como se aqui fosse uma pirâmide, tá? Só que aí cortou, então é tronco de pirâmide. Então, a mesma coisa, o copo, né? Geralmente os copos, ele tem essa forma, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, uma pausa, vou pegar um copo. Voltei. Acho que eu demorei não. Ó, um copo, minha gente. Veja, se ele fosse prolongado aqui, ó, tá vendo que ele é fechado e vai fechando? Eu ia ter um cone. Só que ele foi cortado aqui, ó. Então eu fico com um círculo menor na base e um círculo maior onde a gente apoia a boca para beber o líquido que está aqui dentro. Então isso é um exemplo de tronco de cone, que é um corpo redondo. E eu tinha aqui, ó, vi agora. Foi de uma formatura. Bem, então aqui tronco de pirâmide, icosaedro, né, que a gente vai trabalhar também depois mais à frente ele direitinho. Tem 20 faces triangulares, tá? O cubo, o paralelepípedo, o retângulo, o tetraedro também, mas a gente vai estudar mais especificamente ele, todas as faces são triângulos. O dodecaedro também faz parte de uma figura especial. Pirâmide de base quadrangular, que é a pirâmide quadrangular, e tronco da pirâmide pentagonal, que seria essa pirâmide aqui, ó, a mesma base, só que tipo aqui ela tá cortada, então é o tronco da pirâmide, certo? Então fica aí os exemplos para vocês de poliedros. Por que eles são poliedros? Porque todos possuem faces, tá? Todos são formados por figuras planas, ok? Passando aqui. Planificações de poliedros. Então, veja, nos outros slides, agora há pouco, a gente viu, né, todos os sólidos geométricos, a gente viu a classificação, né, essa primeira divisão, que é corpos redondos e poliedros, e aqui vamos ver planificações de poliedros. Aqui são poliedros bem especiais, tá, que a gente vai ver depois, são os poliedros de Platão. Eles têm uma característica que todas as faces deles são iguais, dá pra ver na planificação, ó. Aqui é o tetraedro, tá? É uma pirâmide de base triangular. Todos os triângulos são iguaizinhos. Aqui é o cubo, que é um prisma de base quadrada, digamos. Todas as faces são quadrados. Aqui um octaedro, que parece um balãozinho de São João. E todas as faces são triângulos também iguaizinhos, tá? E quando são esses triângulos, são triângulos equiláteraos, que possuem lados de mesma medida. Aqui o dodecaedro, que possui, né, 12 faces pentagonais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá? É pentágono. Então, ó, todos pentágonos iguaizinhos. E o icosaedro, que possui 20 faces triangulares e todos os triângulos iguaizinhos, tá? Então, são as planificações. O que significa planificação? É quando eu pego o objeto e eu vou abrir ele. Digamos que eu vou pegar essa caixa. Aqui é a basinha, né? Mas eu vou pegar aqui também a aba. Digamos isso aqui. Então, eu vou abrir, tá? Eu não vou considerar as abas, porque digamos que a aba seja a parte de colar ou de encaixar, tá? E aí, eu ia pegar uma tesoura e abrir aqui, tá? Então, eu ia planificar, abrir, tornar plana. Significa planificação. Continuando. Aqui, exemplos de planificações, tá? Então, aqui, ó, todos esses são prismas, tá? A gente vai estudar prisma mais à frente também. Mas uma característica que eu posso falar dos prismas é que todas as faces laterais, que são essas que a gente tem ao redor da base. Como é que eu conheço a base? São duas bases iguais, tá? Então, aqui, ó, pentágono, pentágono, igualzinho. Aqui, ó, hexágono e hexágono. Por que eu tô falando pentágono? Porque tem 5 lados. Por que eu tô falando hexágono? Porque tem 6 lados, tá? E aqui, prisma de base triangular. Então, mesmo triângulo aqui. Quando a gente abre esse prisma de base pentagonal, eu vou ter o pentágono de cima e de baixo aqui. E vou ter essas faces laterais retangulares aqui, ó, entre eles. Esse pentágono poderia estar mais aqui, poderia estar aqui, né, em frente a esse, poderia estar em qualquer lugar. Esse também, tá? Então, não existe só uma planificação, existem várias planificações de uma mesma coisa. Aqui também, a base é hexágono. Então, ó, hexágono aqui em cima, aqui embaixo, que representa essas duas bases. E todas as faces laterais são retangulares, tá? Então, também, como eu falei no outro, esse hexágono poderia estar em qualquer lugar aqui.
E aqui também poderia estar os dois aqui, os dois aqui, os dois aqui. Poderia estar um aqui no início, outro no fim. O que importa é que está um de um lado e outro do outro. Aqui também, né, prisma de base triangular. Então, ele abriu, ficou aqui um triângulo, poderia estar os dois aqui, um aqui no início, um aqui no meio, um no início, outro no final, ou seja, pode existir variações, contanto que eu imagine que quando eu fechar essa figura, vai formar esse sólido, ok? Aqui, ó, eu tenho a mesma pirâmide, tá? Porque aqui, ó, é pirâmide de base quadrangular, porque a base é um quadrado, aqui também a base é um quadrado, e aqui também a base é um quadrado. O que está mudando aqui que eu estou colocando propositalmente para vocês? Está mudando que eu tenho a figura planificada. Esse aqui, ele somente planificou. Esse aqui, digamos que é um molde, tá? Para formar essa pirâmide. Isso aqui que tem aqui ao redor, essa parte, essa e essa, são as abinhas para quando a gente dobrar, passar cola e ficar realmente formada uma pirâmide. A mesma coisa aqui, ó, tá certo? Para passar cola e quando fechar, formar esta pirâmide. E aqui eu tenho 3 variações de planificação de um mesmo modelo de pirâmide, que é a pirâmide base quadrangular. Aqui eu coloquei uma figura para nós respondermos juntos, tá certo? Nas alternativas abaixo estão algumas planificações de um poliedro, tá? Sabendo que um prisma ou uma pirâmide são poliedros que apresentam características particulares, a única planificação de um poliedro que não pode ser considerado um prisma e muito menos uma pirâmide é... Aí veja só, gente. Pelas planificações que nós vimos lá em cima, vamos analisar bem direitinho o que eu estou respondendo com vocês, então eu vou dar todas as dicas aqui. Quando eu imagino esse sólido fechado aqui, eu vejo que aqui eu tenho um pentágono e aqui eu tenho outro pentágono. E essas figuras aqui são todas iguaizinhas, tá? São figuras quadrangulares, tipo retângulos. Então, imagina aí eu fechar esses retângulozinhos de lado e colocar aquela base embaixo. Eu estou formando o quê? Um prisma de base pentagonal, já que a base é um pentágono, certo? Então, ele vai fechar aqui. Esse aqui tem são 4 triângulos. Quando eu fechar esses 3 triângulos aqui para cima, vai ficar uma base triangular e os 3 triângulos para cima. Vai ficar uma pirâmide triangular, ou tetraedro, já que ali é tudo igualzinho, né? Aqui está dentro de um triângulo equilátero e eu estou formando aqui triângulo equilátero. Prisma triangular. Então, prisma, ó, tô vendo que eu tenho a gente já viu a planificação de prisma de base triangular, as 3 faces retangulares e os 2 triângulos das bases superior e inferior. Quando eu fechar, forma um prisma. O cubo, né, que a gente viu também lá em cima na planificação, né, essa planificação parece uma cruz, né, mas como eu falei, esses 2 quadrados poderiam estar aqui na frente, mais aqui, mais para baixo. Poderia estar um aqui no início, outro no final, um aqui, outro aqui. Ou seja, existem outras variações. Então, aqui quando eu fecho, subo esse e esse, vão ser as bases. E aqui eu fecho os 4 lados, né? Parecendo isso aqui. Então, tem aqui a base, outra base e 1, 2, 3, 4 faces laterais. O que não vai formar, nesse caso, um prisma ou uma pirâmide? Justamente o octaedro. E a planificação do octaedro, ó, é essa aqui, tá certo? Que eu tenho o octaedro, é como se eu tivesse 2 pirâmides de base quadradas, uma encaixada na outra. Então, eu tenho 4 triângulos em cima e 4 triângulos embaixo. Justamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Tá certo, gente? Então, seria aqui, letra D. Nós temos aqui agora planificações de corpos redondos, tá? E aí eu coloquei um exemplo de planificação de cone. Então, aqui, ó, imagina você recortando aí você puxa esse círculo da base aqui para baixo, recorta a lateral e olha como fica a planificação do cone, ó. Ele tem uma secção de um círculo, é como se isso aqui fosse um círculo, eu teria um círculo aqui, ó, tá? Eu teria um círculo formado, mas ele é uma seção de um círculo, ou seja, ele é parte de um círculo. E embaixo eu tenho um círculo, que seria a base. No cilindro, o que acontece quando eu abro? Eu tenho 2 círculos, que é a base superior e inferior. E quando eu abro essa lateral, ó, gente,
é um retângulo, tá? Então, ó, fica a planificação do cone, planificação do cilindro. Gente, e a esfera tem planificação? É engraçado que eu ouvi tanto falar que a esfera não tinha planificação, mas existe. É porque assim, no ensino médio a gente não estuda planificação sempre, que não teria como a gente mostrar para o aluno. No quadro, eu estou mostrando muita coisa aqui porque eu pesquisei todo esse material, fui atrás de figuras na internet para montar esse material para dar essa aula para vocês agora. Mas na sala de aula não teria como, a gente teria que ter tipo um aplicativo, tipo GeoGebra, que eu estou fazendo o curso, comecei hoje. Eu já uso o GeoGebra, mas eu vou me aprimorar um pouquinho mais nele. Então, a gente tem aí a planificação da esfera. Aqui está dizendo que não pode ser planificada, mas vamos ver se realmente não pode. Olha aqui, gente, planificação da esfera nas coordenadas geográficas. Na geografia, tá certo? Matemática tem relação com todas as disciplinas que vocês possam imaginar. Todas. Na arte, na língua portuguesa, história tem relação com a história. Tudo. Tudo está relacionado, tudo está conectado. Então aqui, gente, ó, a gente tem o quê? Tem os paralelos, né? São as linhas imaginárias paralelas à linha do Equador, tá certo? E nós temos os meridianos aqui, tá? Que são essas linhas. Aqui formam figuras circulares. E aqui, né, esses meridianos é como se fossem os gomos de uma laranja, tá certo? Que eles são em relação ao meridiano de Greenwich. E quando a gente corta que tipo esses gominhos de laranja aqui que abre, ó, ele fica uma figura mais ou menos assim, ó, parece que é uma flor. Linda, né? E aqui, veja, quando a gente tá vendo a questão do mapa mundi, ó aqui é uma visão que nós temos, né? Cortando os gominhos lá, tá? Só que aí existe um processo, lógico, para poder mapear isso e transformar isso num mapa plano que a gente estuda, tá certo? Mas eu coloquei essas figuras porque eu achei muito interessante. Até coloquei um texto lá no mural, tá? Até para quem quer dar uma analisada, que eu achei interessante. Para os curiosos feito eu, né? Que gostam de aprender mais coisas. Olha aqui que imagens perfeitas, gente, da planificação da esfera. Achei lindo. Olha só como ele mostra direitinho, ó, todos os cortes aqui, ó. Os cortes considerando os paralelos, né? Lá, paralelos à linha do Equador. Considerando, né, os meridianos, né? Em relação ao meridiano de Greenwich. Então, assim, ó, muito interessante esses cortes todos. E aí você consegue cortar a esfera todinha. Isso aqui a gente consegue fazer lá no GeoGebra, tá? Que é um aplicativo matemático. E aí tem essa rosa linda, né? Essa perfeita. E tem esses cortes aqui, ó, que ela fica desse jeito. Ou, isso se a gente cortar pelos meridianos, tá certo, gente? Agora, se a gente cortar pelas paralelas, a gente vai ter isso aqui, ó. O círculo lá do Polo Sul e Polo Norte, né? Do toquinho lá de cima e de baixo, né? Do Polo Sul e Polo Norte. Aí a gente vai ter as faixas, né? Circulares e outras que a gente consegue abrir mais em relação aos paralelos, tá certo, gente? Fica essa figura linda aqui também. Que pode estar assim, em pezinho, que eu coloquei em pezinha por conta da imagem para ficar bonitinha, senão ela ia ficar muito pequena, ou a gente poderia estar vendo ela assim, deitada, tá? Com os círculozinhos em cima e embaixo, representando bem a questão do Polo Sul e Polo Norte. Vou passar mais um slide aqui. Gente, nosso último slide, eu acho que não ficou grande o vídeo, tá? Mas problema não. Acho que é porque eu acabei me empolgando com muita coisa. Então, quando a vida estiver fácil, diga obrigado e celebre. Graças a Deus, louvado seja Deus. Quando a vida estiver difícil, diga obrigado e lute. E eu acho que nessa segunda parte que a gente tá agora, eu acho que a gente tem muito a agradecer, sabe? Porque a gente tá vivo. Eu acho que já é uma bênção a gente tá vivo. A gente tem muito a agradecer porque na nossa cidade, pelo menos não, a gente não tem assim, né? Indígena tem muitos casos, né? Não tá fácil esse período todinho, mas eu não vou me alongar nesse ponto porque, né? Enfim, não tá fácil, mas a gente que lute, né? Não tem uma frasezinha que o povo tá usando muito, né? Então a gente que lute. E é isso. Mas com a graça de Deus a gente vai lutar e a gente vai vencer. Deus é poderoso, nós temos fé nele.
E é isso aí. Então, minha frasezinha que eu sempre uso, não, que Deus nos abençoe e proteja. Hoje sempre, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.